Um novo dia começa. Antes que pule esse vídeo, preste atenção, pois Deus quer falar profundamente contigo e revelar o segredo para uma nova vida a você. Então responda essa pergunta. Quantas vezes você já acordou com o peso da vida te sufocando, sentindo como se o mundo inteiro estivesse contra você? Talvez ontem à noite você tenha chorado em silêncio no travesseiro, sem que ninguém soubesse, e hoje acordou com o mesmo nó no peito. É como se você abrisse os olhos e antes mesmo de se levantar, uma voz já gritasse dentro de você: não adianta, você não vai conseguir, é tarde demais. Sabe aquela sensação de carregar um fardo invisível? Você se levanta, sorri para os outros, vai trabalhar, cuida da família, mas por dentro a alma está cansada. É como tentar caminhar com uma mochila cheia de pedras. Cada dívida, cada decepção, cada palavra que feriu seu coração vai se acumulando. E quando você menos espera, o peso é tanto que parece impossível dar mais um passo. E é exatamente nessa realidade que o Salmo 3 se torna vivo. Davi declara: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Salmos 3, 1-3. Você percebe? Davi não escreve de um trono em paz, mas do meio de uma guerra. Ele estava cercado por inimigos, por palavras de desprezo, por vozes que tentavam convencê-lo de que nem Deus podia ajudá-lo. Talvez seja isso que você sente agora, cercada por problemas financeiros, pressionada por doenças que tentam roubar a sua esperança, angustiada por relações quebradas que deixaram marcas profundas. As palavras de derrota ecoam. Você não tem valor. Ninguém se importa com você. Nem Deus pode te ouvir. Mas há uma chave aqui. Davi muda o foco. Ele diz: porém tu, Senhor. E esse porém muda tudo. É como atravessar uma tempestade sem guarda-chuva e, de repente, alguém colocar sobre você um abrigo seguro. A chuva pode continuar caindo, o vento pode soprar forte, mas agora você não está mais exposta. Existe um escudo que te cobre, existe uma mão que levanta a sua cabeça quando tudo ao redor tenta abaixá-la. Esse é o primeiro segredo do Salmo 3. Quando o inimigo tenta te derrubar, Deus se coloca como escudo. O temporal pode ser real, mas a proteção do Senhor é ainda mais real. E é por isso que eu quero te desafiar. Fica comigo até o final deste vídeo, porque nós vamos mergulhar juntas nos 5 segredos deste salmo. E no final faremos uma oração poderosa que vai renovar as suas forças e trazer descanso à sua alma. Então já deixa o seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa mensagem não é apenas para você, mas pode ser a resposta que alguém está esperando neste exato momento. Hoje, Deus quer levantar a sua cabeça e te lembrar: a vitória não vem da sua força, mas do escudo que te cobre, o Senhor. Talvez você conheça bem essa sensação. Você tenta dormir, mas a mente não desliga. Cada pensamento é como uma voz acusadora repetindo os fracassos do passado, ampliando os problemas do presente e pintando um futuro sombrio. O corpo até se deita, mas a alma continua acordada. É como morar em uma casa cheia de janelas abertas numa noite gelada. O vento entra por todos os lados, o frio invade e você não encontra paz. Assim é quando os inimigos da alma, medo, ansiedade, solidão, insegurança, parecem não te dar trégua. E é exatamente aí que o Salmo 3 nos ensina algo profundo. Davi também enfrentava esse bombardeio de vozes. Ele escutava os homens ao redor dizendo: não há salvação para ele em Deus. Talvez você já tenha ouvido algo parecido. Você não vai dar conta. Sua vida não tem mais jeito. Você foi esquecida até pelo céu. Mas sabe o que Davi fez? Ele não alimentou essas vozes. Ele decidiu levantar outra voz. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me respondeu do seu santo monte. Isso é poderoso. Quando o mundo tenta te calar, o segredo é abrir a boca para clamar. O inimigo quer que você se cale, porque ele sabe que uma oração sincera move os céus.
A batalha pode estar do lado de fora, mas a vitória começa do lado de dentro, no clamor que rompe o silêncio da madrugada e alcança o trono de Deus. E eu quero te pedir algo agora. Escreve aqui nos comentários o teu pedido de oração. Talvez seja por você, talvez seja por alguém da sua família, talvez seja por uma causa impossível aos olhos humanos. Mas quando você escreve, você materializa sua fé. Você declara que não vai lutar sozinha. E eu vou estar intercedendo por cada pedido, porque eu creio que o mesmo Deus que respondeu Davi vai responder também a você. Então não guarde só para si. Escreva nos comentários agora mesmo o nome daquela pessoa, ou o peso que você está carregando, e declare: eu clamo ao Senhor e Ele me ouvirá. Porque isso é mais que um comentário. É um ato profético. É você levantando sua voz diante de Deus. No próximo segredo que vamos mergulhar, você vai entender por que Davi conseguiu descansar mesmo cercado por inimigos. E esse é um dos pontos mais difíceis para nós. Aprender a deitar e confiar que Deus está sustentando tudo, mesmo quando a tempestade ainda não passou. Você já percebeu como é possível acordar cansada mesmo depois de passar a noite inteira deitada? O corpo repousa, mas a alma permanece em guerra. É como estar dentro de um barco pequeno, jogado no meio de uma tempestade. As ondas batem sem parar, o vento sopra contra, e o coração fica em alerta, esperando o próximo impacto. Não importa se você fecha os olhos, a mente continua desperta, girando como um redemoinho de preocupações. Essa é a realidade de muitas pessoas. A cama está ali, mas não há descanso. O travesseiro acolhe a cabeça, mas não consegue acalmar a alma. Você conhece essa sensação? O peito aperta, o coração dispara, a respiração fica curta. Você pensa nos boletos, no trabalho, nas pessoas que te magoaram, nas doenças que ameaçam sua saúde, e parece que cada pensamento é uma onda nova que se levanta contra você. O corpo até tenta dormir, mas o espírito permanece em alerta. E é exatamente nesse momento em que o Salmo 3 traz uma revelação surpreendente. Davi escreve: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Você percebe a profundidade dessas palavras? Ele estava cercado, correndo risco de vida, e mesmo assim conseguiu dormir. Isso não é humano, isso é sobrenatural. Davi nos ensina que o verdadeiro descanso não vem de colchões caros ou travesseiros macios, mas da confiança absoluta em Deus. Talvez você esteja vivendo o contrário disso. Noites em claro, dias pesados, coração acelerado. O medo te visita na madrugada, a ansiedade sussurra que você vai fracassar. A solidão te lembra que ninguém está por perto. Mas deixa eu te dizer, o segredo está em reconhecer que Deus vigia enquanto você dorme. Ele é o guarda que não cochila, o sentinela que não fecha os olhos. Enquanto você insiste em tentar controlar tudo, a alma não encontra paz. Mas quando você entrega o controle, o Senhor assume a vigília. E aí sim, você pode descansar. Pensa comigo. Quanto vale uma noite de sono em paz? Para muitas pessoas, seria o maior dos presentes. E talvez seja exatamente isso que o inimigo tem tentado roubar de você. Não apenas o descanso físico, mas a confiança em Deus que gera paz interior. Mas hoje, através dessa palavra, o Senhor está devolvendo esse presente. Ele está dizendo: filha, enquanto você dorme, eu sustento a sua vida. Eu cuido de você quando você não pode fazer nada. Eu sou o teu descanso. Esse é o terceiro segredo do Salmo 3. Aprender a entregar o fardo ao Senhor antes de fechar os olhos. Porque se você tenta carregar sozinha, a noite se torna insuportável. Mas se você confia, até no escuro a presença de Deus se torna uma luz suave que te envolve. E eu quero te deixar uma provocação agora. Se Davi conseguiu descansar em meio a inimigos, o que te impede de descansar hoje, sabendo que o mesmo Deus é quem te guarda? Pense nisso. Porque o próximo segredo que vamos desvendar explica como Davi pôde encarar até 10 milhares de pessoas que o cercavam sem tremer. E quando você entender isso,
vai descobrir como enfrentar os gigantes da sua vida com a mesma confiança. Até aqui já vimos que Davi estava cercado, ouvindo vozes de derrota, carregando o peso de inimigos que pareciam invencíveis. E mesmo assim, ele encontrou descanso no Senhor. Mas o Salmo 3 não para aí. Ele revela algo ainda mais poderoso: a coragem de enfrentar multidões sem tremer. Davi declara: não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Pensa nisso por um instante. 10.000 contra 1. Humanamente, era impossível. Não havia estratégia, não havia força suficiente. Mas Davi não olhava para os números, olhava para o seu Deus. É como uma formiga diante de um exército. Aos olhos humanos, já está derrotada. Mas quando o Senhor é o escudo, os números não definem a vitória, porque a batalha já está decidida nos céus. E talvez seja exatamente assim que você se sinta. Como uma formiga diante de um exército. Os boletos parecem 10.000. As preocupações parecem 10.000. Os diagnósticos médicos parecem 10.000. Mas Deus está dizendo hoje: não olhe para a quantidade de problemas, olhe para o tamanho do seu escudo. Porque se Ele é por você, quem será contra você? Esse é o quarto segredo do Salmo 3. A coragem que nasce da confiança. Davi sabia que não estava sozinho. Ele clamou: levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. E esse clamor mudou tudo. Porque quando Deus se levanta, nenhum inimigo permanece de pé. E é aqui que eu quero te fazer um convite especial. Se essa palavra já está falando ao seu coração, compartilhe agora este vídeo com alguém que você ama. Você não faz ideia do quanto uma simples atitude pode ser resposta de oração para outra vida. Assim como você está sendo alcançada, você pode ser instrumento para que essa mensagem chegue a alguém que está no limite das forças. E fica comigo, porque no próximo passo nós vamos orar juntas. E eu creio que essa oração não será apenas palavras, mas será um mover real do Espírito Santo, trazendo paz, descanso e vitória sobre cada área da sua vida. Então prepara o coração, porque tudo o que vimos até aqui foi só a preparação. Agora vamos entrar na presença de Deus em oração, entregando os dias difíceis nas mãos daquele que é o nosso escudo, a nossa glória e o que exalta a nossa cabeça. Pai amado, Deus de misericórdia e Senhor dos exércitos, neste momento nos colocamos diante de Ti, com corações quebrantados. Reconhecemos que muitas vezes acordamos cercados de vozes que tentam nos roubar a esperança, vozes que dizem que não há saída, que não há mais solução, que nem mesmo o Senhor pode nos ouvir. Mas hoje, Pai, decidimos levantar uma voz diferente, a voz da fé, a voz que clama e confia que Tu és o nosso escudo e a nossa glória. Senhor, olhe para cada vida que agora se une a esta oração. Quantos estão cansados de carregar fardos pesados? Quantos se sentem sozinhos em meio às batalhas da alma? Quantos já se perguntaram se ainda vale a pena lutar? Pai, em nome de Jesus, visita essas vidas neste instante. Onde houver um coração sobrecarregado, derrama o Teu alívio. Onde houver lágrimas escondidas, seca com Tuas mãos de amor. Onde houver silêncio de dor, que seja substituído por um cântico de confiança. Assim como Davi declarou em meio à perseguição: porém Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Nós também declaramos isso agora. Mesmo diante de problemas financeiros, de doenças, de decepções, de solidão, escolhemos olhar para Ti como nosso abrigo seguro. Tu és o escudo que nos cobre do ataque do inimigo. Tu és a mão que levanta nossa cabeça quando o peso da vergonha tenta nos abaixar. Espírito Santo, entra agora em lares onde reina a aflição. Consola a mãe que chora pelos filhos. Fortalece a mulher que batalha em silêncio. Sustenta o coração que está à beira de desistir. Que esta oração seja um sopro de vida, uma lembrança de que não estamos sozinhos, de que o Senhor luta por nós. E declaramos: nenhuma voz de acusação será mais forte do que a Tua voz de amor. Nenhum inimigo oculto poderá vencer o Teu escudo de proteção. Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença continuamos em clamor.
Tu conheces as noites em claro que tantas filhas e filhos têm enfrentado. Noites em que o travesseiro está molhado de lágrimas e o coração acelerado pela ansiedade. Tu vês quando o corpo se deita, mas a alma permanece em guerra, quando os pensamentos se tornam como inimigos invisíveis que não permitem o descanso. Senhor, vem agora com o teu poder e quebra essas correntes de opressão. Pai, declaramos que o mesmo Deus que sustentou Davi em meio à perseguição é o Deus que sustenta cada uma dessas vidas agora. Assim como ele pôde dizer: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Nós intercedemos para que este milagre aconteça também hoje. Que cada pessoa que ouve esta oração experimente uma noite de descanso sobrenatural. Que o coração seja acalmado, que a mente seja renovada, que o espírito encontre paz na tua presença. Senhor, onde há medo, coloca coragem. Onde há incerteza, derrama a esperança. Onde há vazio, derrama o teu amor que preenche tudo. Não permita que as preocupações dominem os pensamentos, mas coloca um cântico novo. Coloca a certeza de que mesmo quando tudo parece fora de controle, o Senhor continua no trono, cuidando de cada detalhe. Espírito Santo, visita lares agora. Entra nos quartos, entra nas salas, entra nos hospitais, entra onde houver alguém clamando em silêncio. Traz refrigério como um vento suave. Traz paz como um rio que invade o coração. Traz a certeza de que não estão sozinhos. E nós declaramos em unidade: nenhuma insônia, nenhuma angústia, nenhuma ansiedade terá poder sobre aqueles que confiam no Senhor. Porque Tu és o guarda fiel que não dorme e não cochila. És o sustento que nunca falha. Senhor dos exércitos, continuamos diante do Teu altar em intercessão. Quantos estão lutando batalhas que ninguém vê? Quantos caminham com sorrisos forçados, mas escondem dentro de si um coração quebrado? Pai amado, Tu conheces as dívidas que roubam a paz, os conflitos familiares que rasgam a alma, as enfermidades que consomem as forças e até mesmo os pensamentos sombrios que tentam apagar a esperança. Tu és Deus que tudo vê, e nada está oculto aos Teus olhos. Assim como Davi se sentiu cercado por 10 milhares de inimigos, muitos que agora oram se sentem cercados por problemas de todos os lados. Mas nós clamamos: levanta-te, Senhor. Estende o teu braço de justiça. Peleja por aqueles que não têm mais forças. Onde há dívidas, abre portas de provisão. Onde há brigas e mágoas, derrama perdão e reconciliação. Onde há enfermidades, libera cura. Onde há prisão espiritual, liberta pelo poder do nome de Jesus. Pai amado, o inimigo tem tentado calar, tem tentado paralisar, mas nós declaramos que o teu povo não será vencido. Porque está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa viva. Nós escolhemos crer que a vitória não vem da quantidade de recursos humanos, mas do Senhor, que é o nosso escudo. Espírito Santo, visita agora cada coração. Tira a sensação de abandono, arranca a mentira de que não há mais salvação. Sussurra ao ouvido desta pessoa: você é amada, você é escolhida, você não foi esquecida. E que essa verdade cale fundo, quebrando toda acusação, todo peso de condenação, toda palavra maldita lançada contra essa vida. Declaramos em fé: nenhum inimigo prevalecerá contra aqueles que clamam ao Senhor. Porque o mesmo Deus que livrou Davi é o mesmo que hoje se levanta para salvar. Deus eterno e fiel, neste momento seguimos em clamor, apresentando diante de Ti cada luta que pesa sobre os Teus filhos. Pai, muitas vezes os problemas se levantam como gigantes, tentando intimidar com gritos de medo e opressão. Mas lembramos da Tua palavra no Salmo 3, onde Davi pôde declarar: não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Hoje tomamos posse dessa mesma ousadia. Senhor, diante dos olhos humanos, os problemas parecem maiores que as forças. São boletos acumulados, diagnósticos difíceis, relações rompidas, portas que não se abrem. É como estar em um vale cercado por inimigos, sem saída aparente.
Mas tu és o Deus das causas impossíveis. Tu és aquele que abre caminho no mar, que derruba muralhas, que transforma derrotas em vitórias. Pai amado, nós te pedimos, levanta-te em favor dos teus filhos. Onde houver 10.000 problemas se levantando, que o teu poder seja maior. Onde houver vozes de acusação, que a tua voz de amor seja mais forte. Onde houver medo, que venha coragem. Onde houver escuridão, que brilhe a luz da tua presença. Espírito Santo, sopra agora sobre cada vida, trazendo a convicção de que não estão sozinhas. Que a confiança no Senhor substitua a ansiedade. Que a certeza da tua fidelidade substitua a dúvida. Ensina-nos a orar como Davi. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois quando o Senhor se levanta, nenhum inimigo permanece de pé. E assim declaramos com fé: nenhuma multidão de problemas será maior que o poder do nosso Deus. Nenhum gigante ficará de pé diante da glória do Senhor. Pai querido, diante de ti continuamos clamando com confiança. Sabemos que o inimigo tem se levantado para tentar roubar, matar e destruir, mas também sabemos que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Por isso, hoje, Senhor, nós colocamos cada adversário, cada dificuldade, cada dor diante do teu altar. Porque reconhecemos, a vitória não vem da nossa força, mas do teu braço poderoso que nunca falha. Senhor, olha para aqueles que estão cercados de problemas. Olha para a mulher que ora pelos filhos rebeldes. Para a mãe que chora pela saúde da família. Para o trabalhador que se angustia por não conseguir pagar suas contas. Para a pessoa que luta contra enfermidades no corpo ou na mente. Pai, tu conheces cada detalhe, cada lágrima, cada pensamento secreto. E hoje pedimos, age com a tua justiça, age com a tua misericórdia, age com o teu poder. Assim como Davi clamou, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Nós também clamamos, levanta-te em favor do teu povo, desarma as ciladas do inimigo, desbarata as forças das trevas, quebra as correntes de opressão. Que todo mal seja paralisado pelo poder do teu nome. Espírito Santo, enche agora cada coração com a certeza de que a salvação vem do Senhor. Que a fé seja reacendida, que a confiança seja restaurada, que o ânimo seja renovado. Que essa oração se torne um divisor de águas na vida de quem está ouvindo, marcando o fim de um tempo de angústia e o início de um tempo de vitória. E nós declaramos: a bênção do Senhor está sobre o seu povo, a proteção do Senhor está sobre cada casa, e a mão do Senhor se levanta para trazer livramento. Em nome de Jesus Cristo, agora nós profetizamos vida sobre cada área que parecia morta. Onde havia desespero, declaramos esperança. Onde havia lágrimas constantes, declaramos alegria restaurada. Onde havia prisão emocional, profetizamos liberdade. O Senhor diz hoje: eu sou o teu escudo, a tua glória e o que levanta a tua cabeça. E assim, em fé, nós decretamos: a vergonha que tentava abaixar o teu rosto não terá mais poder sobre ti, porque a mão do Altíssimo já te ergue diante dos homens e diante do inimigo. Profetizamos que noites de insônia serão transformadas em noites de descanso profundo, que o peso do medo será substituído pela leveza da confiança, que toda voz que dizia: não há saída, não há salvação, será silenciada pela voz do Senhor que declara: a salvação vem de mim, e sobre o meu povo repousa a minha bênção. E a ti, que te sentias como Davi cercado por 10 milhares de inimigos, eu declaro em nome de Jesus: o Senhor já enviou os seus anjos ao teu redor. O exército do céu acampa-se em volta daqueles que o temem, e por isso, nenhum mal prevalecerá contra ti. O que parecia impossível será testemunho. O que parecia derrota será palco de vitória. Aquilo que hoje te aperta o coração será amanhã motivo de riso e gratidão. Profetizamos sobre a tua vida financeira. Portas fechadas se abrirão, caminhos bloqueados serão liberados, oportunidades novas virão. Profetizamos sobre a tua saúde.
O corpo que estava enfraquecido receberá vigor. A mente que estava perturbada receberá paz. A alma que estava abatida receberá ânimo. Profetizamos sobre tua família. Lares em guerra viverão reconciliação. Filhos distantes voltarão. Relacionamentos quebrados serão restaurados pelo poder do Senhor. E ao espírito de acusação que sussurra mentiras, declaramos: cala-te agora em nome de Jesus. Porque sobre esta vida está o selo do sangue do Cordeiro. Nenhuma palavra contrária prosperará. Nenhuma maldição terá efeito. Nenhum plano do inimigo prevalecerá. Assim diz o Senhor: não temas. Eu te sustento. Eu te guardo. Eu te levanto. A vitória já é tua. Hoje profetizamos: você viverá dias de paz, de provisão, de cura e de restauração. Você não será mais escrava do medo, mas filha amada, sustentada pelo Deus vivo. Pai amado, chegamos ao final deste clamor e sentimos a tua presença nos envolver. Mas não é um fim, é um novo começo. Porque quando nos levantamos em oração, algo no mundo espiritual se move. Hoje, em nome de Jesus, declaramos que cada dor apresentada diante do teu altar foi tocada pelas tuas mãos poderosas. Agora, em espírito de fé, eu libero sobre cada vida que ora comigo palavras de autoafirmação que não vêm de força humana, mas da autoridade da tua palavra. Declare junto comigo: eu sou filha amada de Deus, e nada poderá me separar do seu amor. Eu sou guardada, eu sou protegida, eu sou sustentada pelo Senhor que é o meu escudo. Eu não caminho mais de cabeça baixa, porque o Senhor é aquele que levanta a minha cabeça. Eu não vou mais viver como quem é derrotada, porque em Cristo eu já sou mais que vencedora. Receba isso no teu coração. Sinta a leveza que o Espírito Santo traz agora. Aquela angústia que te apertava está sendo dissolvida pela paz de Deus. Aquela insônia que roubava tuas noites está sendo vencida pelo descanso do Senhor. Aquela voz de acusação que te dizia que não havia mais salvação foi silenciada pela voz do céu que declara: filha, eu estou contigo todos os dias até o fim dos tempos. Hoje você pode respirar fundo e dizer: eu não estou sozinha. O Senhor dos Exércitos luta por mim. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha força, Ele é a minha vitória. E eu profetizo: você não será mais lembrada pelas tuas derrotas, mas pelo testemunho da tua vitória. Você não será mais definida pelas tuas dores, mas pela transformação que Deus vai operar em você. Você vai olhar para trás e vai dizer: foi difícil, mas o Senhor me sustentou. Foi pesado, mas o Senhor me levantou. Foi impossível, mas o Senhor me deu vitória. E agora, em gratidão, levantamos a nossa voz e declaramos: toda a honra, toda a glória e todo louvor pertencem ao Senhor, que hoje e sempre será o nosso escudo, a nossa glória e o que exalta a nossa cabeça. Se esta oração falou ao teu coração, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Quero interceder por você, pela sua família, pela sua causa impossível. Não lute sozinha, porque juntos somos corpo de Cristo e há poder quando nos unimos em fé. Compartilhe também esta mensagem com alguém que precisa ouvir a voz de Deus neste momento. Você pode ser resposta para a vida de alguém hoje. E te convido, venha fazer parte dessa família de fé, que todas as manhãs se une aqui para orar e meditar nas Sagradas Escrituras. Seja parte desse propósito que é levar a mensagem de Cristo ao mundo. Então inscreva-se aqui no canal e juntos iremos evangelizar o mundo com as orações de bênçãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.